Olá, tudo bem? Este é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Um mandato parlamentar, ele pode ser de qualidade, custando bem menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Quem são os campeões de gastos de dinheiro público no Congresso Nacional, hein? O repórter Olavo Soares, que é da editoria de República da Gazeta do Povo em Brasília, acompanha a vida lá no Congresso. Ele fez um levantamento, assina reportagem sobre esse assunto na Gazeta e conversa comigo agora aqui no 15 Minutos. Vamos começar trazendo aqui as informações, Olavo. A gente conversava até antes de começar a gravar, que existem diferenças aí, vamos dizer assim, da maneira como são gastos os recursos, ou pelo menos como aparecem esses gastos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, né? Exato, Márcio. Bem, um prazer falar com vocês, falar com todo mundo. Antes também, eu queria esclarecer uma coisa, Márcio, que é importante destacar para os nossos ouvintes, e fazer até um elogio à Câmara e ao Senado, que disponibilizam esses dados de maneira muito fácil, muito transparente. Os dados estão lá. Se você clicar no perfil de qualquer deputado ou qualquer senador, você tem acesso a quanto a pessoa gastou no mês exato, em que ele gastou. Então vale também, a gente costuma criticar bastante o poder público, né, os entes públicos, cabe também um elogio, né, quando isso é bem feito. Sim. Então a Câmara e o Senado colocam os dados, você quer saber quanto seu deputado está gastando, você vai saber direitinho ali. Enfim, respondendo mais objetivamente sua pergunta, tem diferentes tipos de gastos, né? No caso da Câmara, a Câmara distingue os gastos em dois grupos. Um é a cota para exercício da atividade parlamentar, que é apelidado de cotão, né? Como é chamado aqui em Brasília. Esse cotão é aquele dinheiro que os deputados têm à disposição para gastar com praticamente tudo que concerne ao dia a dia de um deputado. Então, por exemplo, são as passagens aéreas, são aluguel de carros, combustível para os carros que eles próprios utilizam, compra de material, aluguel de um escritório para ele ter um escritório na cidade base dele, enfim, esse tipo de coisa. E também tem a verba de gabinete. A verba de gabinete é o dinheiro gasto pelo deputado para montar e manter a sua equipe de funcionários. Né? Então, são todos os servidores que trabalham para ele. Todos os deputados têm o mesmo valor à disposição e cada deputado gasta como quiser, claro que dentro do teto oferecido pela Câmara. No caso do Senado, não há uma especificação dessa verba de gabinete. Né? O Senado ele oferece uma cota, né? Apenas uma cota, e também distingue um outro tipo de verba para serviços que não estão nessa cota. O grande elemento dessa cota adicional, dessa fração que não está na cota, são os gastos com correios. E quando a gente analisa os dados dos gastos dos senadores, vê o quanto que isso pesa, Márcio. É uma questão impressionante que em 2019, o quanto que os parlamentares, os senadores, mais especificamente, gastam com correios, com cartas e com selos. E temos esses dados aí, por exemplo, nos gastos com os correios? Temos sim. Eu vou até pegar para falar com mais precisão aqui. Vamos lá. Mas, por exemplo, o fato que transformou o senador Humberto Costa do PT, o líder do PT, né, o senador Humberto Costa, que é de Pernambuco, como o senador que mais gastou em 2019, de todos os 81 senadores, foi os gastos dele com correio, né? Ele gastou em 2019 mais de R$134 mil com correios. 134 mil reais. Para ser mais exato, R$134.874,12 com correios. Olha só. Né? Então, a quantidade elevada de dinheiro que o senador Roberto Costa, do PT de Pernambuco, gastou, né, com esse tipo de coisa em 2019. Né? Você falou que ele é o líder de gastos aí no Senado Federal, foi o que mais gastou em 2019, o senador líder do PT. Qual o gasto total dele no ano passado nessas cotas todas aí, hein? Somando a cota parlamentar e o que o próprio Senado define como outros gastos, e nesses outros gastos o grande X são os gastos com correios, o senador gastou mais de R$600 mil em 2019. Para ser mais exato, R$607.404,64. Foi esse o valor gasto pelo senador Humberto Costa em 2019. R$607 mil. E o que ele disse, ou pelo menos foi procurado, obviamente, aqui pela Gazeta, ele respondeu alguma coisa, Olavo, ou não? Não respondeu, eu procurei o gabinete do senador Roberto Costa, fui informado que a assessoria estava de recesso, perguntei, informei o motivo do meu contato, disse que nós faríamos uma reportagem com esse teor e eles não quiseram se manifestar. Nós, como jornalistas da Gazeta, fazemos o nosso dever, né, que é abrir a oportunidade para a pessoa citada se esclarecer. Quando a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada, né? Claro. Bom, vamos falar um pouco da Câmara também, que tem o deputado campeão aí de gastos na Câmara dos Deputados, Olavo.
Na Câmara, é importante destacar uma coisa que vale também para o Senado, mas na Câmara é mais chamativo. A cota parlamentar, né, que retomando é aquele valor que os deputados têm à disposição para gastar com quase tudo, né, com passagens aéreas, com aluguel de carros, enfim, esse valor, ele varia de estado por estado, né? Porque não faz sentido você colocar o mesmo valor para alguém que está em Brasília com alguém que está em Rondônia, porque um grande peso são as passagens de avião. Então, como essa cota parlamentar, ela varia de estado por estado, os valores absolutos não necessariamente indicam quem gastou mais. Então, assim, quando a gente vai olhar os maiores gastadores, a gente tem que fazer essas duas contas, observar quem gastou mais em valores absolutos e quem gastou mais o dinheiro que estava à disposição. Então, eu vou citar os dois casos, né? Quem gastou mais em valores absolutos foi o deputado Vinícius Gurgel, do PL do Amapá. Ele gastou R$ 481.971,27 em 2019. Então, foi quase aí, chegando perto de R$500 mil, né? Ele que é do Amapá, como você falou, então, nesse aspecto que é longe, né? Vamos dizer assim. Exatamente, Mas vale também destacar que mesmo em termos proporcionais, ele gastou bastante, porque foram 92,59% do que estava à disposição dele. Né? Então, ele foi, como eu falei, ele foi o líder aí nos gastos em números absolutos, e em números proporcionais também não ficou tão longe assim. Agora, quem gastou mais em termos proporcionais, e esse foi um gasto bem expressivo, foi um deputado de Goiás, que é o deputado professor Alcides, do PP, né? O deputado gastou, olha o número, Márcio e ouvintes, 99,79% do que estava disponível para ele. Faltou quase que uma bala e um chiclete para fechar os 100% do que estava disponível para ele. Pois é, e você também procurou aí o gabinete do deputado professor Alcides e também do Vinícius Gurgel, né, Olavo? Exatamente, procurei os dois. Do deputado Vinícius Gurgel não recebi resposta, novamente. Coloquei o jornal à disposição, falei com a assessoria dele, não responderam até o presente momento. Quando responderem, a gente vai, evidentemente, atualizar a matéria. No caso do professor Alcides, a alegação é de que o professor ele tem uma atuação que se espalha por todo o estado de Goiás, portanto, ele precisa viajar bastante pelo estado, precisa estar presente em todo o estado, enfim, que não é um estado pequeno, Goiás é um estado grande, e ele também alegou, eu estou reproduzindo o que a equipe do deputado professor Alcides diz, que o valor que ele tem à disposição é insuficiente para ele exercer a atividade parlamentar dele. Puxa. E ele falou que ele coloca dinheiro do próprio bolso para custear o que falta, o que a Câmara não cobre, e ele disse que ainda ele não se beneficia, não utiliza o salário que ele recebe como deputado. Então essa é a alegação do deputado, que ele usa a cota mesmo até o fim, gasta dinheiro próprio e ainda por cima coloca o salário dele, usa o salário dele de deputado para doações, para outras causas que não a remuneração pessoal. Tá bom. Bom, pra gente fechar rapidamente aqui, Olavo, falar também dos mais econômicos. Aí você colocou na reportagem aqueles que são os deputados e os senadores, pelo menos citar de cada casa aí, que são os mais econômicos na utilização da verba pública aí do gabinete. Olha, no Senado, o senador mais econômico não é uma surpresa por ninguém, né? É um senador que ele tem se destacado com esse perfil, com essa trajetória já há bastante tempo, que é o senador Regufe, que é daqui de Brasília. Ele é do partido Podemos, ele se filiou ao Podemos recentemente, ele foi eleito pelo PDT e ficou sem partido por bastante tempo. O Regufe, ele é um senador, ele é um político, melhor dizendo já, que ele tem uma trajetória de economia de gastos impressionante, né? Desde que ele foi, primeiramente, deputado distrital aqui em Brasília, depois deputado federal e agora como senador, ele sempre abriu mão de todos os benefícios. Ele aqui em Brasília, quando ele era deputado local, ele lutou pelo fim do 13º, aliás, 13º não, ele lutou pelo fim do 14º e do 15º salários que existiam aqui para os deputados distritais. Olha que absurdo, né, que havia aqui em Brasília. Ele lutou pelo fim disso, e como deputado ele tinha um gabinete enxuto, e como senador ele também lança mão disso. O nosso colega de Gazeta, Lúcio Vaz, fez uma matéria ampla com ele, mostrando que ele dirige o próprio carro para ir para o Senado todo dia. É um carro simples, um carro que muitos brasileiros têm, nada de luxuoso, enfim. Senador, por que o senhor renunciou às verbas indenizatórias e demais benefícios oferecidos aos senadores? Não existe democracia, nem Estado democrático de direito, sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Ele não precisa custar o que ele custa hoje para o contribuinte brasileiro. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é a de que um mandato parlamentar ele pode ser de qualidade, custando bem menos para o contribuinte do que ele custa hoje.
Então o Regufe foi esse destaque no Senado. Né? Ele gastou, parece que R$500, é isso, né? Das verbas do Congresso. R$500, então assim, a comparação, né, com os R$500 que gastou o Regufe e os mais 600 mil gastos pelo Humberto Costa, né? Então um grande contraste aí. Já na Câmara dos Deputados, o campeão da economia foi um deputado de primeiro mandato, que é o Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. O mandato tem sido de muito aprendizado. Eu nunca tinha tido nenhum envolvimento com política, de repente chegar lá no Congresso já como deputado federal e ter que, ao mesmo tempo, aprender, levar ideias que não são tão difundidas no Brasil, tem sido um desafio muito grande. O deputado gastou R$22 mil da cota parlamentar, para ser mais exato, R$22.591,29, um valor que é menos de 6% do que ele tinha à disposição para gastar, né? E ele, eu entrevistei o deputado, ele, claro, ficou feliz pela constatação de ser o deputado mais econômico do Brasil nesse primeiro ano de mandato, nesse ano de 2019, e ele também destacou, né, que o Partido Novo, ao qual ele é filiado, isso é um fato, né, o Novo tem na economia do gasto público, tem na diminuição do Estado, uma grande bandeira do partido, né, o Novo ele tem essa trajetória de dizer que o Estado pode ser menor, que o gasto com o governo pode ser menor, o Novo ele tem uma grande bandeira, um grande posicionamento contra o fundo partidário, contra o fundo eleitoral, o Novo ele se recusa a utilizar essas verbas, e o deputado Thiago Mitrô, na entrevista para mim, ele falou que ele não viu que a atividade parlamentar dele se prejudicou em nada por causa disso. Ele fez questão de enfatizar isso na entrevista. Ele falou, olha, eu realmente cortei gastos mesmo, eu parei de... eu consumi muito menos que os outros deputados, mas eu percebi que o meu trabalho não foi em nada afetado por causa disso. Legal. Bom, todos os detalhes, essa reportagem completa, levantamento feito pelo Olavo, você encontra na Gazeta do Povo. Olavo Soares, de Brasília, obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, um abraço e até a próxima. A semana começou ainda sem solução para a enorme fila de pedidos do INSS que estão parados por falha no sistema. O que o governo Bolsonaro vai fazer para acabar com a fila da aposentadoria? Pois é, eu vou conversar agora aqui no 15 Minutos com a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, que vai falar sobre o tema. Primeiro, Fernanda, o que está acontecendo com o INSS, que nos últimos dias esteve aí no noticiário pelas reclamações e pelos relatos, né, dessas filas aí para aposentadoria? Oi, Márcio. Então, o INSS está enfrentando uma fila de espera muito longa de pessoas que solicitaram benefícios, aposentadoria, auxílio-doença, mesmo a licença maternidade. E o que acontece? Atualmente tem 1.900.000 pedidos de aposentadoria, agora falando especificamente, que estão na fila e não foram respondidos ainda. O problema é que 1.300.000 desses pedidos ultrapassaram o prazo de 45 dias, que seria o limite para ter uma resposta. Sim. E é por isso que o governo decidiu fazer alguma coisa, porque agora vem ainda novas regras, o que mudou com a reforma da Previdência, tudo isso dá uma atrapalhada, digamos assim, nesse processo que já está lento. E não é uma coisa só por causa da reforma da Previdência. É isso que eu ia perguntar, se tinha alguma relação com a reforma da Previdência que teria, sei lá, provocado uma corrida por novos pedidos de benefícios? De certa forma, isso acontece sim, Márcio. É comum a gente ver tanto na esfera pública quanto no INSS que anos que antecedem, meses que antecedem mudanças na Previdência, tem uma corrida sim, principalmente aquelas pessoas que já têm o direito ali, sim, que não critérios. querem perder a regra anterior. Então isso acontece, mas no caso específico agora, o INSS estava com um estoque muito alto lá de 2018. Naquele ano eles implementaram algumas mudanças, tinha a ver com digitalização de processos. E isso foi gerando uma fila, porque daí, como foi digitalizado o processo e era mais fácil pedir o benefício, muitas pessoas fizeram esses pedidos, só que o ritmo de processamento desse dado não mudou. Então, aumentou muito o número de pedidos recebidos por mês e os funcionários não estavam dando conta de processar esses pedidos todo mês. Aí, junta com a reforma da Previdência, que tem tanto mais pedidos entrando, quanto novas regras para você ficar atento, e daí para essas novas regras foi solicitado para a Dataprev um programinha ali que ia adequar para ver, né, se aquela pessoa está cumprindo as regras Sim. de acordo com as novas normas. Esse programa também atrasou para sair, então foi tudo um efeito cascata que gerou essa fila muito grande agora.
Quase 2 milhões, então, de pedidos aí à espera de análise, né? E então, qual que é a medida que o governo, inclusive, anunciou aí nessa semana, ou as medidas, né, que vão ser tomadas para tentar acabar com essa fila aí, Fernanda? O governo fez uma coletiva de imprensa com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Nós estamos fazendo é resolvendo um problema com as armas que a legislação nos permite, tá? Para que nós tenhamos equalizado a situação. Ele falou que deve sair nos próximos 15 dias um edital, um decreto que vai trazer mais segurança jurídica tanto nas aplicações das normas modificadas na reforma da Previdência, quanto algumas propostas de desburocratização do atendimento. A principal medida que eles já anunciaram é a possibilidade de contratar militares da reserva para trabalhar no atendimento das agências do INSS. Resposta mais rápida, esse governo está dando uma resposta mais rápida. Se nós optarmos por fazer um concurso público, por exemplo, nós estaríamos colocando uma situação definitiva em cima de um problema que é circunstancial, específico. Porque dessa forma, os servidores de carreira do INSS vão se dedicar só à análise dos processos. E esses militares da reserva, a estimativa ali deles é que possam contar com até 7 mil militares, vão para o atendimento. Claro que isso não vai sair de graça. Os militares que toparem aderir ali, a gente ainda não sabe como vai ser isso, né? Como que vai ser a adesão, né? Como é que vai funcionar a contratação, digamos assim, desses funcionários da reserva, desses militares da reserva. Eles vão receber um adicional de 30% em cima do soldo, né? Do valor de salário que eles ganham. E a estimativa do governo é que isso gere um custo de 14 milhões e meio por mês. E aí a expectativa também é que, publicando esse decreto em até 15 dias, as medidas que vão ser implementadas passem a valer em abril. E daí de abril eles estimam mais uma vez 6 meses para zerar a fila, e esse zerar entre aspas, porque sempre vai ter pedido novo entrando. Novos pedidos. Mas não vai ter essa fila de espera ultrapassando os 45 dias. Vamos acompanhar então mais detalhes na Gazeta do Povo. Fernanda Trisotto, editora de República. Obrigado, até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando mais um 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Ao longo do episódio de hoje, você ouviu trechos de uma entrevista do deputado Thiago Mitrô, que foi dada ao portal da revista Exame. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!